E dando continuidade ao agrocenário, nós vamos receber agora a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ministra, seja muito bem-vinda, é uma satisfação estar com você. Muito obrigado, Kellen. Eu aqui me sinto muito bem de conversar com você, de poder falar um pouquinho sobre o nosso agro. Muito bem, ministra, e vamos então aos temas, as projeções para o próximo ano, e o primeiro deles é a seca. Eu gostaria de saber da sua projeção para as ações do governo diante das preocupações dos produtores com a seca atual. Há alguma ação visando crédito ou uma ajuda a esses produtores atingidos pela estiagem? Sim, Kelly. Primeiro a gente precisa pontuar muito bem a seca. Ela é uma seca que ocorre no Rio Grande do Sul de maneira mais severa, né? No oeste catarinense, e as chuvas elas têm vindo, vamos dizer, elas não vieram no momento certo, elas atrasaram um pouco, mas agora elas começam aí, o clima começa a ocorrer de maneira mais favorável para a agricultura. No Rio Grande do Sul, onde nós tivemos, enfim, essa seca mais severa, nós estamos aqui trabalhando para que os produtores que tiveram perdas acima de 60% tenham como replantar, ou, primeiro, como utilizar aquela massa que não irá produzir, mas que serve para alimentação animal. Então, para que eles possam colher essa matéria seca, né, e transformar em alimento para os animais. E depois, para que eles possam plantar nessa mesma área, a mesma cultura ou substituir a soja ou o milho por uma outra cultura, mas que eles também possam ter um pedaço aí do financiamento, pelo menos para semente, para as novas sementes, enfim, para o custeio, óleo diesel e mão de obra, enfim. Então, é isso que nós estamos trabalhando. Na terça-feira, nós já teremos respostas do Banco Central nesse sentido, para poder ajudar esse pessoal que está passando aí por momentos difíceis. E uma outra coisa também é o seguro rural, atendendo para o agro e seguro rural, atendendo aí esses agricultores que estão passando aí por essa dificuldade climática nestas regiões aí que eu citei do nosso país. Muito bem. Ministra, a senhora falou sobre crédito e esse é o segundo tema que a gente gostaria de projetar para 2021. Uma das situações é crédito para auxiliar, crédito emergencial para atingidos pela estiagem. Outra situação é o esgotamento de linhas de investimentos, dada a demanda que o setor tem demonstrado, e a gente vê a Moderfrota, a PCA, a Pronaf Investimentos, todos com linhas esgotadas. O governo vai fazer um aporte de quanto e a gente pode contar com esse recurso já para o início de 2021? Bom, eu estou com o seu otimismo, né? Estou conversando com a economia, com o ministro Paulo Guedes, já falei um pouco com o nosso presidente, Jair Bolsonaro, sobre este novo aporte. O ideal seriam aí 4 bilhões para equalizar essas linhas de crédito e nós colocarmos novamente à disposição dos agricultores brasileiros e pecuaristas, naturalmente, essas linhas, principalmente de investimento. O que nós tivemos aí, o esgotamento, foram as linhas de investimento. O custeio, nós ainda temos recursos para isso. Nós estamos conversando, nós temos um momento fiscal complicado, nós estamos no final do ano, o Congresso ainda não aprovou a LDO, ainda não aprovou o orçamento, então nós estamos conversando para ver o que é possível fazer esse ano ou no começo do ano que vem, como aconteceu no ano passado, em que nós tivemos aí uma lentidão, vamos dizer, maior para a tomada desse recurso. Esse ano, isso é um bom problema, porque mostra que o setor está acreditando, que o setor quer produzir mais e que o setor quer investir. Isso demonstra a credibilidade e demonstra a confiança do setor agropecuário brasileiro de que vai continuar como tivemos esse ano, exportações grandes, o abastecimento aquecido dentro do país, enfim, o agro trabalhando e sendo remunerado, que é aquilo que nós ficamos muito satisfeitos no governo,
quando a gente vê o agricultor tomando dinheiro, podendo investir no seu negócio e também investindo com recursos próprios. A gente tem aí um levantamento de muita gente investindo, vamos dizer, esse lucro que ele teve esse ano, reinvestindo na sua propriedade para produzir mais e melhor. Muito bem. Um outro tema que eu gostaria de projetar aqui no Agrocenário e ouvir a sua opinião é o mercado de grãos. E diante da alta dos preços e patamares recordes, o governo zerou a TEC para facilitar a importação de soja e milho, por exemplo. Eu conversei com a Conab recentemente, que me disse que está sendo feito um estudo para retirar outros tributos a fim de trazer esses grãos de fora com um preço mais barato. Aí os demandadores de grãos e também produtores querem saber quais as medidas o governo pretende adotar em 2021 diante da alta dos preços dos grãos. Há outros estudos, outras alternativas em discussão, ministra? Kelly, o Brasil, como hoje nós somos aí grandes players, nós somos um grande player internacional, a gente tem que estar sempre aberto à utilização dessas ferramentas. A gente tem que vender quando o preço lá fora remunera, e quando nós precisamos ou ficamos com um estoque menor e precisamos ter uma reserva, vamos dizer, técnica, né? A gente pode ter esse mecanismo e aí você tira a TEC e importa alimentos, produtos de outros países. Os Estados Unidos e a China, que são os dois maiores exportadores, também são os maiores importadores de produtos agrícolas. Então, o Brasil precisa começar a se acostumar que o mercado internacional e a globalização são coisas de mão dupla. A hora que a gente precisa, né, a gente pode importar também para suprir ou para diminuir preços. Enfim, é uma ferramenta que o país tem para uma falta de um produto como esse ano, vamos dizer, se tivéssemos uma seca aí maior, eu acredito que não teremos esse problema, ela será pontual, então nós temos aí essa ferramenta. Então eu acho que é muito importante e nós estamos estudando, sim, outros produtos, mas isso não quer dizer que a gente vai ter que fazer. É sempre bom você ter esses estudos prontos, caso necessário você fazer, mas não existe nada hoje mostrando que teremos que importar mais nada. Então, nós abrimos para o milho, para o arroz e para a soja. E agora eu tive notícia hoje que chegou o primeiro navio de soja importada no Brasil, navios de milho também começam a chegar. A gente tem visto aí uma entrada grande de caminhões do Paraguai, trazendo soja do Paraguai para as cooperativas do Paraná, porque a nossa indústria de proteína animal também, as nossas carnes ficaram muito aquecidas à produção e às exportações. Muito bem. Ministra, a senhora falou sobre cenário internacional e é justamente esse o tópico que eu gostaria de abordar com a senhora no momento. Como é que vai ficar a relação do Brasil com os Estados Unidos diante da iminência de um novo comando na Casa Branca, com Joe Biden à frente da presidência dos Estados Unidos, o New Deal na Europa e também o apetite chinês, para citar alguns dos elementos que estão acontecendo lá fora e que podem impactar o agro brasileiro? Qual a sua visão? O agro brasileiro ele vai ter sempre um lugar hoje de muito destaque na economia global daqueles países que precisam de alimentos. Nós não temos muitos países no mundo que têm o potencial do Brasil, em extensão de terra, em clima. Nós podemos produzir 2 safras ou até 3 numa mesma área, né? Nós temos aí tecnologia, então o Brasil sempre será um player importante neste mercado. Agora, é claro que o mundo depois do Covid será um outro mundo. A Europa já vem aí de algum tempo com demandas especiais, porque o seu consumidor quer a rastreabilidade, a sanidade é uma coisa importantíssima, que o Brasil ele tem uma excelência e nós temos que continuar a trabalhar com uma sanidade cada vez melhor, porque o consumidor exige. Então, enfim, o mundo hoje está discutindo tanto a segurança alimentar, né, também quanto a inocuidade, a sanidade dos alimentos. Então, o mundo vai ter aí uma nova visão, na minha opinião,
mas o Brasil não deixará de ser aí um dos 3 maiores produtores e exportadores, não só de grãos, mas também de proteína para o mundo todo. E nós sabemos, o Brasil sempre foi movido a desafios. Então, ontem nós lançamos um programa, Kelly, espetacular, que é o Pronasolos. Espetacular porque ele já devia estar lançado há muito tempo. Ele vai dar uma série de ferramentas para os nossos produtores para ter mais segurança do que plantar, como plantar, onde plantar, enfim, conhecendo o seu solo de maneira mais detalhada. Você vê, só 5% do Brasil conhece hoje exatamente os seus solos. E nós já fizemos essa revolução que é o agro brasileiro. Então, o Brasil sempre teve e sempre superou desafios, agora é ver o que o mundo quer da nossa produção, e eu tenho certeza que esses nossos agricultores e produtores saberão, juntamente com o Ministério da Agricultura, que ajudará a nortear políticas públicas e protocolos internacionais e as nossas demandas, para que eles possam produzir da melhor maneira possível, que nós sabemos fazer isso já há muito tempo, desde que o Brasil resolveu ser um grande produtor de grãos e de carnes para o mundo. Ministra, a senhora fala sobre o protagonismo do Brasil no mercado internacional. Ao longo de 2020, nós vimos imagens de incêndios no Pantanal ou na Amazônia rodarem o mundo, e isso afetou a reputação do país. A reputação é algo que está no foco do governo. Como melhorar a visão, a imagem do Brasil no exterior para não gerar nenhum tipo de problema comercial no futuro? Com certeza. É claro que as imagens mostradas muitas vezes são chocantes, né? No Pantanal, nós temos aí no Pantanal a maior seca dos últimos 50 anos, mas a gente tem que saber que isso também aconteceu na Argentina, nos nossos vizinhos, é uma seca que assola a América do Sul. Nós estamos entrando num ciclo de seca. O Paraguai também teve problemas sérios de incêndio, mas é claro, natural que o Brasil, sendo essa potência que os olhos fiquem todos voltados para nós. Nós temos que mostrar que onde acontecem os incêndios, nós temos que demonstrar números, que o governo mostre esses números, a gente tem mostrado, mas também as pessoas têm que mostrar a verdade, né? Onde é problema, onde é delito, onde são incêndios criminosos e onde acontece, porque o fogo numa seca, ele acontece. Eu acho que o Brasil tem muita coisa boa para mostrar, o agro brasileiro, o agro não é vilão, né? Nenhum produtor de excelência, produtores que investem em tecnologia, querem ter qualquer tipo de incêndio na sua propriedade, só quando isso realmente acontece ou por acidente, enfim. Então, nós temos que desmistificar que o agro brasileiro precisa queimar, precisa desmatar. O agro brasileiro, e a gente teve aí ontem, mostrando no Pronasolos aí, nós mostramos que com 60 milhões de hectares onde está a produção brasileira, e nós temos mais 50 milhões, Kelly, de áreas degradadas, de solos degradados, que já estão antropizados, são solos que já são principalmente pastagens e que podem voltar para o sistema produzido, para o sistema de produção com grande produtividade, se tiverem aí a sua recuperação feita com as técnicas que nós temos aqui no Brasil para que esses solos, esses 50 milhões. Então, nós podemos dobrar a nossa capacidade praticamente dobrar a capacidade de produção do Brasil, só nesse espaço que nós já temos abertos, que a gente não precisa abrir mais nada para produzir muito e bem com as tecnologias que a gente tem. E a gente precisa mostrar isso para o mundo, com ciência, com verdade, né? Onde tem problema, como é que nós vamos atuar, quais são as ações para isso. Ministra, o nosso tempo está encerrando, mas eu tenho mais 2 perguntinhas para fazer para a senhora. Muitas pessoas perguntaram para a gente como vai ficar a estratégia do governo em relação à abertura de novos mercados em 2021. Há algum acordo bilateral para ser anunciado, algum grande acordo comercial que esteja no forno próximo para sair? Diga para a gente de onde vai vir essa boa surpresa.
nós temos aí o famoso, né, acordo Mercosul-União Europeia. Ele já foi todo revisado, ele já está sendo traduzido para as diversas línguas, né, dos países da União Europeia, e ele deve agora, esse ano, o próximo ano deve ser um ano em que ele será debatido nos mais diversos parlamentos europeus, né? No Brasil também, no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, ele também vai ter que ser debatido e aprovado pelos seus parlamentos e seus congressos, para que depois ele possa ser assinado. Eu acredito, eu sou uma otimista e acho que o Brasil tem muito a dar, mas esse acordo também é muito bom para os países europeus, então eu acredito que esse acordo nós temos uma grande chance de assiná-lo em 2021, sobre o comando de Portugal, né, na presidência pro tempore do Conselho do Parlamento da União Europeia. Muito bem. Nós temos também, acho que o acordo com o Canadá e um outro acordo que eu não me lembro agora. São 3 acordos que podem acontecer no próximo ano. E o Brasil vai continuar trabalhando em abertura de outros mercados e, principalmente, Kelly, aumentando essa base de produtos para os países que nós já temos acordos ou não, não só ficando na soja, no milho, no açúcar, no etanol, enfim, no suco de laranja, esses produtos nas proteínas, que o Brasil já é muito bom e já é grande exportador. Nós temos aí os pulses, nós temos o gergelim, o grão de bico, uma quantidade enorme de feijão, enfim, nós temos uma série de produtos, mel, lácteos, que nós podemos abrir novos mercados, porque nós temos produção, né, e de qualidade para mandar para muitos países do mundo. Muito bem. Ministra, para encerrar, um dos temas que está na pauta do agro brasileiro e é uma grande preocupação para 2021 é a tributação do agro. Isso porque alguns estados brasileiros decidiram passar a cobrar ICMS em produtos e insumos agropecuários. É o caso do estado de São Paulo. E, recentemente, um outro tema, o governo lançou o IDEAGRO. E aí, uma grande polêmica se instalou no setor, entendendo que este poderia ser o primeiro passo para daqui a pouco o governo cobrar algum imposto sobre máquinas agrícolas. Há impostos sobre o agro na mira do governo e que o Ministério da Agricultura está observando esse movimento atentamente? Olha, o IDEAGRO, eu até aproveito aqui para fazer uma explicação. Primeiro, isso é um cadastro rural, ele não é obrigatório para as máquinas antigas. Ele passará a ser obrigatório nas máquinas novas que as fábricas já vão entregar com esse novo número de identificação, esse QR Code. Não tem que pagar nada, é zero, não se paga nada por esse cadastro. E isso passou, é uma lei, foi feita e votada no Congresso Nacional em 2016, ou 15, eu não me lembro mais, e que o Ministério da Agricultura tinha que regulamentar. Veio justamente para o Ministério da Agricultura e não para o Ministério da Infraestrutura, que tem lá o Renavan. Lá teria que ter placa, pagar todo ano. Aqui não. Aqui é um cadastro e que pode ajudar e muito aqueles produtores que têm que transitar por estradas vicinais, que passar de uma propriedade para outra por uma estrada estadual, federal. Então, com esse cadastro e com essa identificação da máquina, ele está livre de ter problemas como ele vem tendo hoje de máquinas apreendidas e multas muito grandes que são feitas em cima de produtores rurais. Ele dá trabalho, é uma burocracia sim, mas ele já sairá da fábrica com o QR Code. Então, eu tenho visto aí muita gente falando, não, isso é um próximo... Não existe este perigo neste IDEAGRO, é só um cadastro, e que pode trazer algumas facilidades, como problema de roubo de máquinas, venda de máquinas. Então, eu até acho que, no futuro, as pessoas que têm máquinas usadas e que podem, aí, de maneira voluntária, entrar neste cadastro, se ele entender que é importante para ele, para vender uma máquina, se ele tem alguma nota, ele pode se cadastrar. Mas para máquinas antigas, eu reafirmo aqui, esse cadastro, ele não
quem tem máquinas usadas não precisa se cadastrar, a não ser que ache que seja uma vantagem adicional. Daqui para frente, as fábricas já lançarão as suas máquinas novas com essa numeração e esse cadastro. Não haverá tributo sobre máquinas, mas para outros elos da cadeia agropecuária é algo que o governo federal está mirando? Olha, a reforma tributária quem faz é o Congresso, né? O governo pode mandar, mas hoje o que está em pauta são duas, a PEC 45 e uma outra, que eu não me lembro o número agora dela, que estão sendo discutidas, né? Mas não é o governo. O agro, é claro que tem uma preocupação enorme, porque se você tributa, essa tributação vai... onde é que ela vai parar? No bolso do consumidor final. Então, vai ter aumento no preço dos alimentos e também na exportação, porque esse imposto acaba sendo levado e diminui a competitividade dos produtos brasileiros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não acredito que a economia, eu já conversei poucas vezes, mas já conversei com o ministro Paulo Guedes e com alguns técnicos da economia, e isso não é uma coisa que está no radar deles. Existe uma discussão enorme entre as entidades, juntamente com os deputados, com a comissão que está estudando essa nova tributação, essa reforma tributária, e se o agro estaria nela ou não. Mas isso, por enquanto, é uma discussão no Congresso Nacional. Muito bem. Ministra, quero agradecer a sua presença e deixar o espaço para suas considerações finais e, se quiser dividir conosco, qual vai ser a prioridade número 1 do Ministério da Agricultura em 2021. Olha, nós temos muitas prioridades. Nós temos a prioridade do crédito rural, que ele precisa continuar um crédito acessível, né, facilitado, com mais abertura para que os produtores rurais possam ter acesso e se financiar e produzir mais. Nós temos aí também o CAR, que nós estamos discutindo aqui e que nós precisamos fazer a revisão, estamos discutindo com os estados, que é uma atribuição dos 27 estados da federação, mas que o Ministério da Agricultura hoje está sobre a sua tutela, sobre o seu manto. Nós temos aí a agricultura familiar com assistência técnica, que é fundamental para o pequeno produtor, que nós queremos colocá-lo cada vez num patamar mais elevado, para que ele possa vender melhor os seus produtos, para que ele possa ter mais renda, né, e trabalhar de maneira mais integrada com as políticas públicas que precisam chegar lá na ponta. Então, nós vamos continuar trabalhando assistência técnica, nós vamos continuar trabalhando a segurança dos alimentos, né? E vamos trabalhar a conservação do meio ambiente, porque tudo isso caminha junto e é prioridade para o Ministério da Agricultura. Muito obrigada, ministra Tereza Cristina. Desejo um excelente 2021 e até a próxima. Muito obrigado, Kellen, para você também, para toda a equipe do AgroCenário. Dizer para vocês que foi um prazer. Um grande abraço aí a todos vocês, um Feliz Natal e um 2021 com certeza muito melhor que esse 2020 para todos. Um grande abraço. Seja. Muito obrigada para você também. Obrigada.